eu vou contar um pouco da minha experiência de ter participado de uma seleção de mestrado depois dos 50 anos e não tendo uma carreira acadêmica nada notável. Eu fiz minha graduação em Engenharia Florestal na UFPR no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Na graduação eu não tive nenhum destaque acadêmico, não participei de nenhum projeto de iniciação científica, enfim. E só fui publicar meu primeiro trabalho lá nos anos 2000, ou seja, depois de 10 anos de formada, 7, 8 anos, né? Nessa época também, em 2001, não, foi em 99, eu entrei, fiz a seleção para um mestrado de desenvolvimento regional e meio ambiente na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica entre Ilhéus e Itabuna. Eu morava em Ilhéus na época. E por uma série de questões eu não concluí esse mestrado. Mudei para Salvador em 2004 a 2005, por ali eu tentei outro mestrado em tecnologias limpas na UFBA. E eu passei e também eu não concluí esse mestrado. Então pesava sobre mim essa grande culpa, essa grande sensação de fracasso, de não ter terminado 2 mestrados, enfim. Isso não sei se é comum, né? Eu não conheço muitas pessoas que desistiram de um mestrado e muito menos de 2. Muito tempo depois, em 2018, quando eu fiz 50 anos, já morando aqui em Curitiba, minha vida mudou bastante, já afastada da área ambiental, eu percebi que eu queria estudar novamente, estava me interessando por uma série de coisas, mas eu tinha esse peso assim de não conseguir, né? Essa cobrança que é vinda do meio externo, mas é também muito da gente em relação ao olhar dos outros sobre nós. E aí, num movimento muito favorável para mim, assim, que custou muito fazer, mas do qual eu me orgulho bastante, eu decidi fazer uma especialização em antropologia na PUC Paraná. Eu não sabia o que era antropologia, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa nas ciências humanas. Todo ano, desde 2015, 2014, eu dava uma olhada no edital do Provar da UFPR, que tem uma modalidade do Provar que se chama reaproveitamento de curso, que quem se formou pela UFPR consegue se candidatar a entrar num outro curso sem fazer vestibular. Eu dava umas olhadas nos Enems, mas aí eu perdia a data de inscrição, enfim. E aí sempre que vinha esse edital do Provar, todo ano, eu dava uma olhada no que tinha sobrado de curso, de vaga, né? Em quais cursos nos editais dos anos anteriores. E aí eu via assim, eu também não sabia direito o que eu queria fazer. Aí eu via assim, artes, aí eu pensava, não, cinema, mas cinema é na FAP, é na Unepar, que é estadual, mas aí não sobrava vaga nunca. E também não é muito meu perfil. Eu pensava em áreas de provável interesse, mas eu não tinha exatamente um foco. Não sabia, não tinha essa decisão, né? E aí eu pensava, eu tava mais para artes visuais, assim. E aí, num ano, eu acho que foi em 2017, não, foi antes, 2016, eu via que tinha bastante vaga para ciências sociais. Mas eu pensava, cara, mas ciências sociais é muito difícil. Eu, assim, uma vez na graduação, eu assisti um curso de extensão
sobre a escola de Frankfurt. Eu acho que eu tinha uns amigos que estudavam ciências sociais, que aliás eu gostava muito mais de andar com eles do que de andar com as pessoas do meu curso. Gostava muito das pessoas do meu curso e tal, mas assim, não me sentia acolhida, integrada. Bom, eu vivia lá na reitoria, que era onde tinham as aulas de humanas, né? Aí eu assisti essa aula, não entendi nada. Eles me davam os livros às vezes e tal, eu começava a ler, mas eu não entendia nada daquilo. Aí eu pensava assim, cara, ciências sociais é muito difícil. Enfim, sempre essa ideia de entrar na universidade novamente me rondava, né? Até que aí, então, eu fiz essa matrícula na especialização da PUC, sabia que queria estudar alguma coisa, tinha um outro curso de especialização na UFPR em Sociologia Política. Eu li todo o programa, li a ementa das disciplinas e tal, mas aí, como é uma especialização numa federal, é um curso pago e a oferta não é regular. Então eu fiquei meio que vendo todo semestre e nunca tinha a matrícula. E aí, no final de 2018 e 2019, eu falei, não, quero estudar e tal. Daí eu vi esse curso de especialização em antropologia cultural na PUC. Li a ementa das disciplinas e gostei, mas eu achei assim, é mais como conhecimentos gerais, né? Porque não me parecia uma coisa tão assim aplicada, digamos assim, quanto o curso de extensão em sociologia política. O em antropologia cultural, ele fazia um panorama, assim, na minha cabeça, né? Sobre várias coisas, porque as disciplinas eram antropologia da violência dos direitos humanos, antropologia urbana, etnologia, antropologia política, sociobiodiversidade, antropologia visual. Então tinha um panorama mais amplo, assim. Eu pensei, cara, eu vou entrar nesse curso e aí, assim, né, vou ver qual é, e qualquer coisa é assim, meio conhecimentos gerais. E eu vou estar fazendo alguma coisa que eu queira no sentido de estudar, de botar minha cabeça para funcionar, de me sentir mais... Esse é um dos meus eternos dilemas, né? Me sentir identificada com algo, né? Me sentir, ver que eu tenho companheiros, digamos assim, no meu pensar, né? Companhia. Aí eu entrei no curso da PUC e descobri o que era antropologia, para começar, que eu não tinha ideia, e fui assim gostando muito de estudar. Fui lendo e entendendo, coisa que eu jamais pensava. Então, assim, eu pensava, cara, se não der em nada, pelo menos eu recomecei a ler, eu tô lendo, eu tô sabendo de coisas novas, né? Aí, eu me empolguei tanto que no final do curso tinha um TCC, eu fiz o TCC. Não vou falar agora sobre o meu TCC, porque senão vou embananar, porque eu sempre fico divagando, né? Aí o TCC, ele foi aprovado, assim, foi bastante elogiado. Só vou fazer um parênteses em relação a isso, porque o meu TCC, ele só saiu porque eu tive um orientador muito bom, que foi o Tomás Mello. Muito bom.
E aí eu já tava, às vezes eu pensava, cara, eu não vou conseguir entregar esse TCC. E assim, porque foi uma... TCC era para ser feito e no ano de 2020, que foi justamente quando a gente teve notícia da pandemia, então o campo já foi um campo diferente e tal. Minha sorte foi que eu já tinha muito campo de antes, então eu consegui fazer esse TCC. Mas por ser um ano atípico, a galera da PUC, a coordenação, deu a opção das pessoas não defenderem em 2020 e defenderem em 2021. E eu, como já tinha, né, aquela velha coisa de desistir, de não sei o que, eu falei, ai, cara, vou deixar esse TCC para 2021, tá muito complicado, e tava mesmo, não só por causa da pandemia, por uma série de outras questões. E aí, a orientação foi muito maravilhosa comigo, porque ele puxava, assim, numa boa, não puxava com briga, com ultimatos, com autoritarismo, com nada, mas assim, ele puxava o meu pensar e ele falava, dá pra fazer, você tá com o trabalho quase pronto. E aí, muitas vezes, eu pensava, cara, tá, já tá o trabalho quase pronto, vou entregar do jeito que tá, não quero que fique bom, eu quero entregar. E saiu um trabalho muito consistente, então, em decorrência desse processo, com a orientação, enxergar possibilidades em mim, né? Logo depois disso, no dia da defesa, 2 professores, né, falaram, cara, por que você não tenta o mestrado? Já era uma coisa meio assim, às vezes falavam, por que você não tenta o mestrado? E isso foi uma coisa muito nova para mim. Algum professor falando para eu tentar o mestrado, um professor falando para eu dar um passo adiante. Porque assim, fazendo uma volta, na minha graduação, como eu não participava de nenhum dos ambientes acadêmicos ali de pesquisa, nunca nenhum professor falou assim, ah, você gosta de tal coisa? Por que você não faz, né? Tem esse caminho, né? E eu lembro que uma vez eu fui, logo que eu me formei, ou tipo, me formei. Aí eu tinha um projeto em unidade de conservação, uma coisa de programa de uso público, e fui conversar com o professor dessa disciplina. E mostrei o meu projeto, assim. Falei, olha que legal, o que você acha tal? Né, eu queria tentar o mestrado na UFPR, na engenharia florestal. Ele falou, ah, cara, isso aí não dá um projeto de mestrado. E agora eu penso, porra, não dá um projeto de mestrado, mas ele não, nem para falar, olha, por que você não faz assim? Por que você não agrega tal coisa? Não, né? Então, na PUC eu tive esse incentivo aí de vários professores do ambiente e, assim, eu destaco, além do meu orientador maravilhoso, Tomás, eu destaco, assim, o Leonardo Campoy, tanto pelas disciplinas que ele deu, tanto quanto depois, assim, pelas conversas que eu tive com ele, que não foram muitas, porque aí chegou uma hora do trabalho que eu optei em ser orientada do Tomás. Mas assim, a compreensão e os toques que o Léo me deu também foram super valiosos. Então tá, ficou nessa de por que você não tenta o mestrado?